Glória a Deus, de volta aqui então. Tem que orar para Deus ter misericórdia, usar um ser tão limitado como eu. Porque se não for a misericórdia de Deus, gente, não sai uma palavra da minha boca. E foi falado sobre casamento aqui, né? Casamento é algo que tem sido banalizado na nossa cultura. Até mesmo em algumas igrejas, né? Às vezes eu pergunto à minha esposa, falo, amor, o que você acha do nosso casamento? Ela fala, eu acho que é bíblico, né? É aquilo que a Bíblia diz. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Brincadeira não, que ela fala isso mesmo, tá? Mas eu sei que é brincadeira dela, que ela me ama. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para nós, não para vocês, mas para nós, que é essencial nas nossas igrejas hoje. Eu creio que hoje cedo, hoje de manhã, eu, o Gustavo e o pastor Rafael estávamos falando sobre apologética, defesa da fé. E o porquê muitas pessoas não sabem o que é isso e também não sabem como fazer isso. E eu queria usar o livro que, ao meu ver, na Bíblia é o que mais fala sobre defesa da fé, que é o livro de Gálatas. Eu queria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1. Por favor. A partir do verso 11. Amém? Vamos lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Por que eu acho esse livro tão importante para nós hoje? Não apenas hoje, mas em vários períodos da história, o livro de Gálatas foi muito importante. Lutero, por exemplo, vai falar que ele se casou com essa epístola. Ele vai dizer que essa epístola falava tanto com ele e com a igreja, que de alguma maneira ele se sentia aliançado, preso a essa epístola. E eu costumo dizer que quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de liberdade em Cristo, eu acho meio que difícil falarmos sobre isso sem passar pelo livro de Gálatas. E por que eu falo isso?
Paulo, ele teve alguns propósitos quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Um desses propósitos foi trazer para a igreja da Galácia a noção do que realmente é liberdade em Cristo. Esse foi o principal propósito. E sabemos que todo propósito, ele vem por um motivo. Paulo não soltou o tema sobre liberdade cristã à toa, ou se a igreja não precisava ouvir sobre isso, e ele soltou esse tema ao léu. Não foi exatamente isso. A igreja da Galácia estava sendo bombardeada pelo que chamamos de judaizantes. Os judeus que também eram cristãos, mas de alguma maneira entendiam que se você não guardasse a lei, você não poderia ser salvo. Então eles acreditavam que Jesus salvava, mas acreditavam que não era só Jesus que salvava. Eles acreditavam que para você ser salvo, você precisava de Jesus e mais algumas coisas. De Jesus e mais algumas leis. De Jesus e mais algumas cerimônias. De Jesus e mais alguns sábados para serem guardados. De Jesus e mais algumas dietas judaicas para serem feitas. Então Jesus não era suficiente. E a igreja da Galácia estava sendo bombardeada com esse conceito de insatisfação, de insuficiência da pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo não é suficiente para que eu seja salvo de alguma maneira. E Paulo, ele sabia dessa história que estava acontecendo com os Gálatas. E por isso, ele resolveu escrever essa carta, não apenas para defender a teologia de Paulo, a sua teologia, mas também para defender o seu apostolado. Haja vista que muitos falsos mestres começaram a pregar e a ensinar nas igrejas da Galácia. Então o que Paulo fez? Ele se posicionou e falou: eu preciso de alguma maneira pastorear essa igreja, escrever uma carta para essa igreja, para que eles se defendam do falso evangelho. É por isso que ele diz: se algum outro evangelho vos for anunciado, que não seja esse que eu vos prego, ainda que seja um anjo, que seja anátema. Lembrando também que Gálatas foi a primeira epístola a ser escrita em todo o Novo Testamento. Gálatas foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, antes mesmo de Mateus, antes mesmo de Marcos. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi o livro de Gálatas. Então sabemos que havia um povo em Jerusalém, uns judeus em Jerusalém, que subiram para a Galácia e começou a pregar o evangelho da lei, o evangelho de que Cristo não basta. E muitos podem se perguntar: pastor, por que eu quero saber disso hoje, se eu não escuto nenhum judeu por aí pregando que tem que guardar a lei também? Eu não escuto judeu, por que eu preciso saber desses judaizantes aí? Primeira coisa que eu falo para vocês: em qualquer esquina que a gente passe, vai ter uma igreja dizendo que as obras, elas são cruciais para a salvação. Em qualquer igreja vai estar falando que se você não dizima, você não é salvo. Em várias igrejas vão estar falando: se você não vai ao culto, você não é salvo. Em várias igrejas vão estar falando: se você não vem na escola bíblica dominical, você não é salvo. Se você não oferta, você não é salvo. Nós não precisamos ir numa sinagoga, escutar um judeu falar, para nos depararmos com legalismo, para nos depararmos com um falso evangelho que é colocado como muleta para mostrar que Cristo não é o suficiente. Não precisamos escutar um rabino falar para isso. O que mais vamos ver são pastores ensinando que claramente Cristo não é suficiente. Se você não pratica isso, você não é salvo. Se você não faz isso, você não é salvo. Não preciso mencionar nome de igreja para isso. Mas se você ligar sua televisão em algumas redes televisivas, você vai ver isso
o dia inteiro. Por isso devemos tomar cuidado com o que assistimos, principalmente também em canais evangélicos. Porque tem um povo que fala aí, olha, eu não vou assistir a Globo, porque a Globo ela só traz coisas que não prestam. Não vou assistir também a SBT, porque a SBT também é coisa do mundo, mas vou assistir outro canal, né? Que tem pregação o dia inteiro. Pergunto, pregação do quê? Pregação de que evangelho? Pregação de que reino de Deus? Pregação sobre Cristo ou pregação sobre dinheiro, dízimo, ofertas, arca da aliança e outras coisas mais? Que tipo de pregação estamos assistindo nas nossas televisões? É difícil. Por isso eu queria, depois dessa breve introdução sobre o propósito do livro de Gálatas, falar um pouco com vocês da importância da defesa da fé e também de como Paulo discorre a sua própria autoridade apostólica para as pessoas que estavam o escutando. Uma coisa que eu queria falar para vocês também, que é muito importante, eu aprendi isso quando eu fiz um curso de apologética. Eu era um jovem muito revoltado, né? Se alguém contrariasse aquilo que eu pensava, era pedrada. Eu fazia igual Davi mesmo, pegava funda, botava 5 pedras ali e tacava, né? Era fogo no parquinho, se discordasse de mim. Por quê? Porque para mim, defender o evangelho era atacar as heresias. Era de alguma maneira ver aquelas pessoas falando mentiras, falando coisas absurdas e atacar a pessoa e não atacar a heresia. E eu queria mostrar o que Paulo faz aqui nessa carta. Paulo ele não ataca pessoa nenhuma. Paulo ele não ataca apóstolo falso nenhum. O que Paulo ataca são os falsos ensinos. O que Paulo ataca são as heresias que estão manchando o evangelho de Cristo. E eu queria trazer essa exposição, começando aqui pelo versículo 11. Faço-vos, porém, saber, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por que não é segundo o homem? Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, por que Paulo está falando isso aqui? Qual o motivo de Paulo estar falando que ele não aprendeu com homem nenhum? O que Paulo está defendendo nessa primeira passagem é que ele é realmente um apóstolo. Ainda que ele não era um dos 12. Ainda que ele não fosse um dos 12 apóstolos, ele ainda era reconhecido como apóstolo. Porque Jesus falou diretamente com Paulo sobre o seu evangelho. Paulo não aprendeu com um rabino. Paulo não aprendeu na escola de Gamaliel, da onde ele falou que veio. Paulo não aprendeu com os maiores rabinos de sua época. Ele não aprendeu no templo. Mas ele aprendeu aos pés de Jesus. O que era evangelho? Muitos estavam zombando de Paulo, porque Paulo se dizia autoritário para falar do evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo Paulo não foi um dos 12. Quando Paulo começou a sua obra, Jesus já tinha morrido. Então como que Paulo pode ser apóstolo se Jesus não o levantou? Se Jesus já morreu antes da obra missionária de Paulo? A igreja da Galácia não estava acreditando em Paulo. Eles falavam, Paulo, já temos mestre aqui para nós. Já temos judeus aqui que estudaram em grandes escolas judaizantes. Mas você, Paulo, você não tem autoridade para falar conosco, porque você não era um dos 12. Você não foi escolhido por Cristo para ensinar-nos o seu evangelho. E a primeira coisa que Paulo faz nessa passagem é trazer autoridade para o seu apostolado. E como que ele traz essa autoridade? Ele traz essa autoridade não falando do seu currículo exemplar que ele tinha, porque ele poderia. Ele era
judeu de judeus, benjamita, estudou na escola de Gamaliel, era o maior rabino de sua época. Ele poderia ter falado: gente, olha só, esses mestres de vocês aí não chegam nem aos meus pés. É como se eu falasse hoje: gente, eu estudo em Harvard. Quem é você que estudou na Estácio de Sá para discutir comigo? Eu estudei em Harvard. Paulo poderia ter falado isso: eu estudei com Gamaliel, aos pés do maior rabino de Jerusalém. Mas Paulo não usou esse argumento. Paulo, em momento nenhum, ele vai trazer autoridade humana para ele. Ele vai falar: olha, esses mestres que você tem ensinando tudo errado para vocês, eles não são ninguém, porque eu tive o ensino diretamente com o Senhor. Eu aprendi diretamente com o Senhor, com aquele que tem autoridade para mover céus e terra, que tem autoridade para trazer o verdadeiro ensino do Evangelho para todos vocês. Foi com ele que eu aprendi. Não foi com Gamaliel, não foi com Eliel, não foi Neel Shammai, mas foi diretamente com Cristo. E essa é a minha autoridade. A minha autoridade não está no meu currículo, mas a minha autoridade está na minha intimidade com Cristo. Está em como eu converso com Cristo, em como eu dialogo com Cristo, e como eu obedeço a sua vontade, e levo o seu Evangelho para todo mundo. Esse é o meu apostolado. Esse é o meu apostolado. Eu não preciso apresentar currículo para vocês. O meu apostolado vem dele. A minha autoridade vem dele. O meu currículo vem dele. A minha autoridade vem dele. Não vem de mim, mas vem diretamente do Senhor Jesus. Talvez isso vá um pouco ao contrário do que geralmente nós vemos hoje. Eu fui pregar numa... Já ia falar o nome da igreja. Já fui pregar numa determinada igreja. Numa determinada igreja. E antes de eu ir pregar nessa igreja, o pastor perguntou: pastor, o senhor pode me mandar o seu currículo, por favor, com os seus diplomas? E eu perguntei: para quê? Eu poderia mandar, mas para que o senhor quer? Ele falou: porque para pregar aqui tem que ser formado. Eu falei: tá bom, tudo bem. Eu sou formado, posso te mandar o que o senhor quiser, mas eu ainda não entendi o motivo para isso. Mas eu mando sem problema. A questão é a seguinte: as pessoas hoje raramente estão preocupadas com quem você é em Cristo. Poucos estão preocupados com quem você é em Cristo. Estão muito preocupados com aquilo que você pode proporcionar a elas. Infelizmente é isso que vemos. Infelizmente é isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Eles não queriam o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele falava por intermédio de Jesus. Jesus era a sua chave. Jesus era a sua homilética, era a sua apologética. Jesus era o coração da pregação de Paulo. Não era as leis cerimoniais, não era a dieta judaica, não era o talit, o kippah, qualquer coisa do tipo que vocês possam imaginar que o judaísmo possa mostrar. Não era nada disso. Era Cristo. Um homem que foi morto por Roma e ressuscitou ao terceiro dia. Era esse homem que era o coração da pregação de Paulo. Versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O termo devastava no grego, porteo quer dizer destruição em massa. Uma destruição sem nenhum tipo de mansidão, nenhum tipo de piedade. Uma destruição como o imperador fez na época da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Uma destruição de morte que não quer saber, vai matar, vai destruir. Paulo era assassino da igreja. Ele não era só perseguidor, ele era assassino da igreja de Cristo. É muito estranho Paulo trazer autoridade para o seu apostolado, trazendo algo tão negativo, não? Será que vocês olhariam, de alguma maneira, para um homem que matou a filha de vocês? E esse homem chega para vocês e fala: olha, eu fui o homem que esfaqueou, que matou, que tirou um braço da sua filha, mas hoje eu estou transformado. Quem vai acreditar de primeira? Quem é que vai? Ninguém, né?
Paulo estava usando um argumento aqui que nos parece muito estranho. Ao invés dele falar como ele era bom como rabino, não. Ele estava falando como ele foi mal para o cristianismo. Era um argumento que nos parece estranho, mas faz todo sentido. Todo sentido para quem quer falar do reino de Deus, do evangelho de Cristo. O evangelho que transforma, o evangelho que levanta, o evangelho que ressuscita mortos, o evangelho que traz refrigério, o evangelho que regenera, o evangelho que santifica. E na minha nação, versículo 14, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Lembrando que, quando Paulo fala tradições de meus pais, ele não está falando da Torá. Porque em momento nenhum do Novo Testamento, Paulo nega a Torá. Em nenhum momento do Novo Testamento, Paulo diz que a lei não presta. Momento nenhum. O que Paulo está falando aqui é que ele era zeloso nas tradições de seus pais, que nada tem a ver com lei de Deus. A lei de Deus é santa, pura e perfeita, como diz Romanos, capítulo 7. O próprio Deus falava que a lei era pura. Então por que, pastor, não podemos ser salvos por ela então? Por que se a lei é pura, santa e perfeita, nós não podemos guardar a lei e ser salvos? Pronto, está resolvido. Guardamos a lei e somos salvos. Pronto, acabou a bagunça. E aí? O problema é, meus irmãos, quem aqui é puro, santo e perfeito para ser salvo pela lei? Ninguém, né? Teve que vir um puro, santo e perfeito e se tornar maldito numa cruz para que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus. Não trata-se do poder da lei para salvar, mas trata-se da impotência do homem para ser salvo por ela. É isso que Paulo vem falar na sua mensagem. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, queria colocar um pause aqui. Tem um pastor que falou que nesse versículo Paulo está muito calvinista, né? Te salvou antes de nascer. Paulo está muito calvinista aqui nesse negócio. Mas deixa para lá. Deixa isso para lá. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Eu queria dar uma pausa aqui e mostrar uma pequena diferença de um verdadeiro apóstolo para um falso apóstolo. Muitos vão dizer que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas olha a forma que o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho. Deus não revelou o Evangelho para mim. Deus revelou o seu Evangelho em mim. É algo intrínseco. É algo que vem de dentro para fora. É algo que faz parte de você. Deus não revelou para Paulo, Deus revelou em Paulo. Através da vida, do ministério apostólico, da pregação de Paulo, da fé de Paulo. Deus revelou o seu Evangelho em Paulo e não para Paulo. Qual é a diferença? A diferença de algo que é revelado para mim, não necessariamente eu preciso viver aquilo. Só foi revelado para mim. Agora, quando algo atinge em você, você se torna aquilo que você viu na revelação. A sua vida é um reflexo do Evangelho que nos foi revelado. As nossas orações é um reflexo daquilo que nos foi revelado. A nossa vida conjugal é um reflexo daquilo que nos foi revelado. A nossa vida profissional é um reflexo daquilo que nos foi revelado. Então é muito fácil nós falarmos que Deus apresentou o seu Evangelho para mim, sendo que todo mundo me vê fazendo algo que vai contra o Evangelho de Cristo.
Não basta eu pegar o microfone e pregar para vocês o Evangelho. Se o Evangelho não está em mim, eu não tenho que estar aqui falando para vocês. Ele precisa estar aqui antes de estar aí. É de dentro para fora. Da mesma maneira, se vocês estão escutando esse Evangelho, mas vocês só entendem o Evangelho do para mim, mas não deixam entrar em você, o Evangelho vai simplesmente se apagar na sua frente. O Evangelho, ele quer invadir seu coração. Quando nós falamos de alguma maneira que o Evangelho é irresistível, nós cremos nisso, somos presbiterianos. O Evangelho, a graça de Deus, ela é irresistível. Não porque Deus te força a crer, mas porque a graça ela é tão linda, ela é tão magnífica, que não tem como um eleito dizer não. Não tem como. É a graça de Deus. Eu uso uma analogia, eu sou apaixonado por chocolate. Se colocar um bolo de chocolate aqui, eu não vou comer? Claro que eu vou comer. Estão obrigando eu a comer? Ninguém está obrigando, mas eu vou comer. Se eu não resisto nem ao chocolate, quem dirá resistir à graça de Deus, gente? A graça de Deus é maravilhosa. Ela quer atingir o coração de cada um de dentro para fora. Não apenas para vocês, mas em vocês. O Evangelho quer transformar você no reflexo da glória de Deus. Quando a palavra vai dizer no Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão, para Noé, para Adão, para eles multiplicarem e povoarem a terra, não é apenas uma questão de povoamento quantitacional. Mas Deus fala para povoar a terra, mas também o adorá-lo. Ou seja, povoar a terra para a glória de Deus. Povoar a terra para glorificar a Deus. E não apenas para ter pessoas na terra. O Evangelho é a mesma coisa. Ele precisa atingir você de maneira que você não resista. Você precisa transmitir esse Evangelho para outras pessoas. Você precisa tirar esse Evangelho das quatro paredes. Você precisa manifestar esse Evangelho na sua vida prática. Não que a sua prática te salvará, mas todo salvo pratica as boas obras. Não para salvação, mas porque entende que toda ação tem uma consequência. A ação do Evangelho na minha vida é uma vida reta. É uma vida com Deus, é uma vida de busca e santidade. Continuando, no versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu tinha um costume, no início da minha conversão, de toda vez que eu fosse evangelizar uma pessoa, eu ligava para o meu pastor. Falava, pastor, eu posso evangelizar um amigo meu? Ele falou, meu querido, você está brincando, né? Está me ligando para perguntar algo que é sua obrigação? Levar o Evangelho é o seu ministério, meu amado. Você não precisa ser pastor para falar do reino de Deus. Você não precisa ser presbítero para falar do reino de Deus. Você não precisa ser nem um evangelista oficialmente falando para falar do reino de Deus. De maneira nenhuma. A primeira coisa que a mulher samaritana vai fazer, por exemplo, em João capítulo 4, uma mulher rejeitada na sua sociedade, uma mulher mal vista, porque era uma mulher promíscua, tinha vários maridos, estava no quinto já, e esse nem era dela. Com certeza a sociedade não olhava para essa mulher com bons olhos. Nem os judeus olhavam porque era samaritana, e nem os samaritanos olhavam porque ela era uma mulher devassa. Mas quando ela ouviu a verdade do Evangelho, do reino de Deus, a primeira coisa que ela fez foi voltar para a sua cidade, uma cidade que rejeitava ela, que se afastava dela, mas ela foi até as pessoas e falou, eu ouvi o Messias, eis que o Messias é chegado. O Evangelho, quando atinge o coração, transforma. Mostra para a gente que não é
apenas uma revelação de frente, mas é algo que vem de dentro para fora. Precisa estar em você, fazer parte de você, ainda que você seja a pior pessoa do mundo. Falar de Cristo não é para pastor santarrão. Falar de Cristo é para noiva, seja ela quem for, seja um estuprador pré-convertido, seja um homem que acabou de sair do vício das drogas, ou um homem que quer sair do vício das drogas, mas não consegue. O evangelho é para essas pessoas. E precisamos ter isso na nossa vida. Verso 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Veja, porque Paulo falou de Cefas e falou de Tiago. Porque o mínimo que aquela igreja da Galácia esperava era que ele fosse instruído por esses caras, que eram apóstolos, Tiago e Cefas. O problema foi que Paulo falou o seguinte: olha, vou falar ainda mais para vocês. Eu até fui lá para ver os caras, mas eu não fui instruído por eles. Pronto, falei, e aí agora? Não vão aceitar meu ministério apostólico ainda? Não tive instrução com eles, não fui. A minha revelação veio de Cristo, mas de homem algum, mas de Cristo. É claro, se formos olhar o ministério de Paulo, vamos ver Barnabé auxiliando muito o seu ministério. Vamos ver que Paulo teve auxílio de outras pessoas. No entanto, para falar da sua autoridade apostólica, ele não menciona essas pessoas. Porque não foram essas pessoas que colocaram ele como apóstolo, mas foi o próprio Cristo. Não foi o pastor Silvio que me ordenou como pastor, mas foi o próprio Cristo. Eu tenho certeza que não teve um homem que tornou o pastor Rafael num pastor, mas foi o próprio Cristo que fez isso. E se Cristo não estiver nessa jogada, meu irmão, ora, porque o seu ministério vai cair. Uma coisa eu posso te garantir: se você foi levantado por homem, cuidado, o seu ministério vai cair. Se Jesus não está na jogada, o ministério vai cair. Ore a Deus para que Ele faça parte do seu ministério, para que Ele não só faça parte, mas que Ele seja centro do seu ministério. O coração do seu ministério precisa ser Jesus Cristo, nosso Senhor. 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E o que eles faziam? Eles glorificavam a Deus a meu respeito. Veja, a única coisa que uma igreja em Cristo precisa saber sobre um homem de Deus é que esse homem de Deus foi transformado pelo Evangelho. Eu não preciso saber qual seminário ele fez. Eu não preciso saber se ele era de Gamaliel ou de Harvard. Não me importa. Eu preciso saber o seguinte: o mesmo Cristo que transformou a minha vida, que regenerou o meu coração, transformou meu coração de pedra no coração de carne, que me tirou do lamaçal da depressão, que fez um homem cheio de vícios, um homem cheio de egoísmo, cheio de orgulho, pegou esse garoto e transformou num homem, num servo de Deus, com suas limitações, mas transformou. Porque nada veio de mim. Eu poderia falar que muitas coisas foi ensino dos meus pais, mas a transformação de um coração de pedra para um coração de carne não vem do pai nem da mãe, mas vem de Cristo. E o mesmo Cristo que transformou meu coração, o mesmo Cristo que me tirou do lamaçal, também pode ser um Cristo de um homem que era totalmente perverso.
Um homem totalmente mau aos olhos da sociedade. Deus pode fazer isso. Até mesmo com uma pessoa que está na sua família, que às vezes você fala, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Deus já olhou e desistiu, não tem jeito. Essa pessoa, o meu sobrinho não toma jeito, não adianta mais nada. Veja, meus irmãos, Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Deus faz as coisas que Ele quer fazer no tempo que Ele quer fazer. Às vezes tomamos atitudes de pessoas incrédulas, de pessoas que não têm fé nenhuma. Temos total fé para que Deus transforme um filho nosso, mas quando é um estranho, está perdido. Temos fé para acreditar que um ente querido vai ser salvo, mas quando olhamos uma pessoa caída no chão, ou alguém assaltando outra pessoa, a gente não crê que ele pode ser transformado. Eu lembro da única vez que eu fui num presídio fazer capelania, levar a palavra de Deus. E eu tinha uma dificuldade muito grande. Para mim, bandido bom era bandido morto. E eu já vi inúmeros evangélicos falar a mesma coisa. Bandido bom é bandido morto. Só que Deus falou o seguinte: você vai lá, você vai pregar o evangelho para esses caras. E eu fui que nem Jonas. Eu fui orando a Deus para que eles morressem na prisão. Alguém mandasse lá, alguém cobrar uma dívida, arrancasse o pescoço, estava resolvido o BO. Menos um para fazer besteira. Eu fui orando a Deus para isso. E no momento que eu fui de van para lá, veio um texto a mim, falando da sujeira do coração do homem. Romanos capítulo 3. Não há um justo, não há um sequer. Meu filho, se você acha que você merece estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas um traficante não, é mais fácil ele vir e você sair. Que você não entendeu ainda o que é evangelho. Precisamos manifestar esse evangelho que nos foi anunciado, de dentro para fora. Precisamos tirar todo tipo de prática litúrgica que somos obrigados a fazer para herdar a salvação. Porque boas obras é uma consequência de uma fé genuína. Não é o ponto central da salvação. Então eu queria falar com vocês hoje a importância não apenas de vocês defenderem a fé de vocês, mas de vocês também defenderem da maneira mais assertiva que existe. Da maneira que, salvo engano, Martin Lloyd Jones falou. Pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Se não for preciso, seja o evangelho. Seja aquilo que um dia você vislumbrou. Seja a mensagem central de Deus. Talvez a única Bíblia que essas pessoas vão ler seja você. Seja a sua vida. Então seja o evangelho. Não apenas fale sobre ele. Seja o evangelho. Eu queria falar sobre isso com vocês porque é algo que eu levei anos. E talvez ainda carrego isso comigo em algum ponto. E eu preciso que todos os dias Deus me atinja novamente com a sua misericórdia. Lutero vai dizer que no batismo o velho homem morreu, né? Foi jogado no mar, mas o danado do velho homem sabe nadar. Ele volta. Ele volta. E se você não buscar a misericórdia de Deus, se você não entender que Deus é o ponto central, que Cristo é o ponto central do evangelho, e não aquilo que você faz ou deixa de fazer, você ainda não entendeu o que é evangelho. Se você quer defender sua fé, não se preocupe com debates nas redes sociais. Se preocupe em ser aquilo que você disse que é verdadeiro. Aí sim, pessoas vão olhar e dizer: esse é um santo homem de Deus. Essa é uma santa mulher de Deus. Não tem a ver
com a sua eloquência, não tem a ver com palavras rebuscadas que você usa num debate, seja ele político, seja ele religioso. Não fomos ordenados por Deus para transformar intelectos. Nós fomos ordenados por Deus para transformar vidas. Amém? Essa é a breve mensagem que eu queria trazer para vocês. E eu sempre faço isso, mas é algo que eu nunca vou dispensar de fazer. Eu queria agradecer imensamente essa igreja por sempre me receber. Eu costumo dizer que tem pessoas que se tornam família, independente de onde você esteja. Eu falo isso com a minha esposa, no dia, o pastor Rafael lembra, no dia que teve o lançamento do meu livro aqui, ninguém da minha família de sangue veio. Mas o meu falecido sogro, ele veio do Espírito Santo só para presenciar a realização de um sonho meu. E eu agradeço a todos vocês também por sempre estarem presentes no meu ministério. Vocês fazem parte dele, inclusive o pastor Rafael, que já adotei como pai. E muito obrigado mesmo. Gustavo também aí, que é meu irmãozão na fé. Pessoal, agradeço de verdade e Deus abençoe. Irmãos, eu tive que me ausentar um pouquinho, porque a Rosa...